nós vamos falar agora de glifosato. Como nós noticiamos ontem, o Ministério da Agricultura já preparou um estudo técnico que mostra os impactos para o setor caso a decisão da Justiça de proíba o registro do glifosato. Para continuar tratando do assunto, nós vamos até Porto Alegre conversar com o nosso analista jurídico, Ricardo Alfonsin. Boa noite, doutor Ricardo. Além da polêmica aqui no Brasil, tem uma questão judicial nos Estados Unidos que pode mudar um pouquinho esse cenário, né? Explica pra gente os próximos passos e a relação desse processo nos Estados Unidos com o processo brasileiro. Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite, amigos do Rural Notícias. O estudo do Ministério da Agricultura realmente é uma realidade. O prejuízo que isso virá a causar é muito grande, porque nós tínhamos aqui uma situação aqui no Rio Grande do Sul especialmente, antes do glifosato, antes da soja Roundup Ready, nós tínhamos plantava soja e colhia isso, né? Colhiam 30, 25 sacos por hectare de soja antes da existência da aplicação do glifosato, e o que era pior, o uso de outros tantos eram necessários tantos outros agrotóxicos para substituir o efeito que faz o glifosato, que havia um prejuízo na flora, na fauna das regiões. Muitos animais já não existiam mais em decorrência dessa quantidade de veneno que era necessário usar para combater as pragas. A partir do glifosato, a partir da Roundup Ready, nós passamos a ter uma situação e junto com o plantio direto, que protegendo o solo, melhorou bastante, não só a produção e a produtividade, como também o meio ambiente. Mas a situação atual é muito complicada, porque nós estamos num momento com essa decisão dos Estados Unidos. É um caldo de cultura que se formou aí. A decisão dos Estados Unidos concedendo uma indenização, que ainda em primeiro grau, a um jardineiro que teria sido adquirido um câncer em decorrência dos jardins que ele trabalhava, de uma escola, 289 milhões de dólares de indenização. A discussão que nós estamos hoje no Brasil em relação aos agrotóxicos. Tudo isso cria um caldo de cultura perigoso para que não tenhamos mais a proteção da lavoura como vem tendo a lavoura de soja no Brasil. Temos um plantio em seguida. Mas ninguém fala, eu não vejo falar também no problema sério que nós temos, que é do nosso governo. O nosso governo deixa de cumprir com o seu dever, ele está desde 2008, pelo que consta da decisão da juíza da 7ª Vara de Brasília, para analisar esses defensivos, essa questão do glifosato, e até hoje não tem uma conclusão. Então a juíza, num despacho radical, deu 30 dias para se manifestar, inclusive para que indicasse quem é o responsável por esse setor que não conclui esses estudos sobre o glifosato, sobre os outros defensivos que estão sob a responsabilidade. A mesma coisa acontece com a discussão da lei dos agrotóxicos, que mais que se tem ali é uma situação em decorrência da falta de análise pelo governo. Levam 8 anos, 9 anos para liberar, para autorizar a utilização de um defensivo agrícola. Tudo isso, então, é que também tem que ser combatido com veemência. Não adianta nos revoltarmos contra a decisão da juíza quando nós temos um governo que tem que cumprir a sua função, a Anvisa e outros departamentos que têm que cumprir a sua função e não cumprem, e levam a esse momento de desespero na beira de uma safra. Então é isso aí que nós temos que combater também, né, que é o problema dessa nossa burocracia governamental que não dá ao agronegócio brasileiro a agilidade e não lhe concede aquilo que o agronegócio precisa para o seu desenvolvimento. Ficamos presos em licenciamentos ambientais, ficamos presos em licenciamentos de produtos que são necessários à atividade e terminamos aí nesse desespero, o Ministério da Agricultura mostrando qual é o prejuízo que teremos se essa decisão for mantida. Espera-se que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o competente para examinar essa decisão, agora ao decidir sobre os recursos que forem impetrados a essa decisão, ao menos conceda mais prazo para que as coisas
tenham uma solução, porque do contrário, realmente os prejuízos serão muito grandes. Mas não podemos deixar de lembrar sempre essa situação que o governo é ocupado em mais esse aspecto, que é a falta de atitude, a falta de cumprimento do seu dever ao examinar e liberar e licenciar esses defensivos que são necessários à utilização na lavoura. Sexta-feira estaremos aí contigo ao vivo, Sueli, e vamos falar que agora aquela questão das soluções ao endividamento estão se concluindo e teremos esse assunto então para tratarmos na sexta-feira ao vivo aí de São Paulo. Encontro marcado, doutor Ricardo Alfonsin, te espero. Uma ótima noite para você. Até sexta.